Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente em nossos corações. Amém, igreja? Vamos orar nesse momento, invocando a unção do Espírito Santo, para começarmos o nosso culto. Pai maravilhoso, nós, nessa noite, Jesus, aqui reunidos em Teu nome, meu Deus, buscamos a Tua presença, nos consagrar a Ti, ó Deus, para que possamos verdadeiramente, na Tua presença, ó Deus, chegar a Ti, ó Deus, em graça, misericórdia, ó Deus, pedindo, Senhor, que Tu perdoe os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua obra. Dá-nos, ó Deus, o caminho, a direção, Senhor, para que possamos estar todos os dias louvando, agradecendo e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Senhor, enquanto nós louvamos o Teu nome, enquanto nós Te adoramos, ó Deus, estenda a Tua mão de poder, ó Deus, e cure os enfermos, ó Deus. Lembramos de tantos enfermos que nesse momento estão clamando por Ti, ó Deus. Lembramos do nosso irmão astrolado, ó Deus, que nesse momento está um pouco gripado. Esteja com ele, ó Deus. Lembramos também de outras pessoas, ó Deus, que estão na Tua presença, Senhor, clamando nessa noite, para que Tu estejas com ele, curando, ó Deus, para que possamos, ó Deus, assim, sermos o Teu povo, ó Deus. Dá também libertação aos cativos, ó Deus, aqueles que estão necessitados, pão ao que tem fome, ó Deus. Ajuda, ó Deus, ao Teu povo a ser fiel a Ti, ó Deus, a buscar a Tua palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus Te abençoe. Hino 107. Hino 107. Vamos cantar nesse momento, anda para o inário, vamos cantar o hino 107. Em Jesus confiar, sua lei observar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Alegria,
Amém, sim ou não? Aquele que é fiel de verdade obedece, né? Entender a lei do Senhor e também dizer assim, Senhor, eu obedeço a tua lei, eu cumpro a tua lei. 113. Sem cessar.
Eu acordo todo dia, né? Eu acho que eu sou... Acho que eu sou bem tranquilo com isso. Eu acordo às 4h30 da manhã. Todo dia eu faço uma oraçãozinha, né? Não é que eu fico depois das 4h30 da manhã em diante orando, não, viu? Você presta atenção. Eu acordo 4h30, né? Faço as minhas orações, né? E normalmente volto a dormir até às 7, né? É que na verdade eu tenho um sono escalonado aí, né? E acabo indo até às 7 para orar, essas coisas, durmo um pouquinho mais até às 7, para nós podermos ficar um pouquinho mais descansados. 7 horas desperta e aí eu levanto de verdade, né? Eu tenho um projeto, e ainda é só projeto, viu, amados, né? De sair para pedalar às 4 às 5 da manhã, né? Ainda não rolou nem uma única vez. É difícil a primeira vez, né? Depois que for a primeira vez, a coisa funciona. Mas uma hora dessa eu vou pedalar às 4h30 da manhã. Mas por enquanto está indo depois do sol quente, né? Para poder aumentar o índice de vitamina D, né? Se você toma vitamina D e não toma sol, você não está fazendo nada, sabia disso? O que segura a vitamina D no teu corpo é a exposição ao ultravioleta, aos raios ultravioleta. É você tomar aquele solzinho cálido, fresquinho, entre assim 11 horas e 1 da tarde. Né? Por isso que o candidato fica turbinado aí, né? E a pessoa está dizendo Covid, né? Todo mundo fica em casa, não sai de casa, fica trancado dentro de casa, quando na verdade o ultravioleta mata o Covid, né? Quem estava andando aí de bicicleta entre 11 horas da manhã e 1 da tarde não pegou Covid. O pau quebra, né? Vitória. Vamos lá, hoje eu quero falar, hoje encontros com Jesus, amém? Vamos falar hoje de encontros com Jesus, continuando a nossa série. Hoje é nosso quinto encontro, né? Serão 13 encontros que Jesus terá. Nesse quinto encontro, no encontro passado ele falou do vitimador, não foi isso? O encontro com o vitimador. Hoje nós vamos falar do encontro de Jesus com um cego. Encontro com um cego. Olha que coisa bacana, né? Quem é esse cego? É aí que nós vamos pensar hoje, né? Quem é o cego que Jesus encontra? Como é esse encontro de Jesus com o cego, né? E quem na verdade é cego? Então, cegueira, né? O fenômeno cegueira, ele é uma coisa que precisa ser repensado. Quem é cego? Quem é cego? O que é cegueira? O que é ser cego? Não, eu me lembro que uma das coisas que todo mundo sabe, né? É que o coração é cego, né? Quando o sujeito apaixona, né? Ou a sujeita apaixona, ou o sujeito apaixona, a paixão torna um indivíduo cego, né? Ele não vê os defeitos do outro, ele não vê nada disso, né? Vai descobrir mais tarde, depois que casa, alguns anos depois, algum tempo depois, né? Que vai descobrir que era cego. Mas pastor, eu não vi. Então, quando a gente vai falar de cegueira, não é só a cegueira fisiológica, né? Não é só a cegueira de ser cego de verdade. Embora o nosso texto vai falar de um cego de verdade, né? O cego é o cego de nascença, capítulo 9 do Evangelho de João. Então, abre a tua Bíblia aí comigo, você também abre a tua Bíblia aí comigo, mantenha a tua Bíblia aberta aí, acompanha comigo, ou se estiver no celular, não, você está ouvindo, né? Mas se estiver aí nas redes aí, você pode estar ouvindo com a gente, acompanhando na Bíblia, capítulo 9 do Evangelho de João. Capítulo 9 do Evangelho de João. Encontro com o cego. E eu quero começar falando de um cego de nascença, mas um cego patológico, um cego fisiológico. Eu tenho um amigo, irmão em Cristo, amado, querido, né? Ele já esteve aqui na igreja. Quando ele mudou lá de Rio Verde, no Goiás, para cá, ele até tentou ficar aqui na igreja, mas ele tem DNA batista e aí ele não gostou muito aqui da nossa igreja. Então foi para a igreja batista, né? E ele é empresário, e ele ajuda muito a gente. Inclusive hoje está distribuindo aí as coisas dos velhinhos aí de hoje é dia do idoso, hoje é dia nacional do idoso. Quem é que se habilita?
Quem é aí que se habilita? Hoje é Dia Nacional do Idoso. Quem se habilita? Ninguém, né? Ninguém. Hoje alguém mandou para minha esposa, para a pastora Cristina, assim, disse assim, olha, hoje é o dia daquele pessoal que tem o cabelo prateado, lindo. A minha esposa foi lá e escreveu no site, assim, olha, enquanto houver tinta, meu cabelo não vai ser branco. A minha avó que morreu há muitos anos atrás, né? Ela também dizia a mesma coisa, né? Se eu tiver no caixão, se eu tiver para ser enterrado e o cabelo estiver branco, por favor, pinte antes de enterrar. Né? Manteve os cabelos pintados a vida inteira. E Cristina vai no mesmo caminho, manteve os cabelos pintados a vida inteira. Diz que mulher não fica velha, fica loura. Diz o ditado, né? Diz o comando popular. Né? Mas pensando nisso, né? Que vai, então hoje é dia do idoso. O irmão chama-se Neurami Amorim, né? Ele é irmão do prefeito Naumi, esposo da Érica, né? É o Neurami, ele mexe com o mercado, ele é um excelente empresário. E quando eu conheci o Neurami, eu fiquei assim, porque ele é sério mesmo, é sério, né? Ele é sério, então não tem, e é sério fisiológico, ele não enxerga. E ele é à frente de um patrimônio que ele ganhou com os próprios braços. Eu sei porque eu trabalhei com ele, eu fiz um trabalho com ele, reportagem de toda a história da vida dele, tá certo? De quando ele andou, onde ele foi, e ele trabalhou, ele ganhou, e se você conversar com ele, se você não prestar atenção um pouquinho, você não vê que ele é sério. Né? E é ele mesmo que dá crédito e cobra dos caras da empresa, né? Onde trabalha com vendas, ele fornece produtos. Né? E ele eu acho fantástico porque ele enxerga uma coisa que eu não vejo. Ele enxerga o coração do outro. Ele não pode ver, mas ele comanda uma família, ele comanda um negócio grande, né? Ele, assim, em termos de tal, eu penso que a gente pode categorizar ele como rico, e ele comanda isso, muito bacana, e é um amigão que eu tenho, e quero agradecer até a ele e a esposa dele, a doação das coisas aí para o dia do idoso, né? Foi tudo comprado dessa vez, não foi doado. Então tá bom, muito obrigado. Mas é uma pessoa fantástica, muito bom, tá certo? Né? Então ele como empresário, ele demonstra uma visão, né, que pouca pessoa que enxerga de verdade tem. Ele enxerga longe, ele vê coisa, ele vê com propriedade, ele vê com... Então, categorizar o que é sério, o que é ser de verdade sério. Né? E você vê muita gente que tem os dois olhos perfeitos, né? E que na verdade não enxerga, não está vendo as coisas, né? Não está caminhando, está perdido na vida, não consegue ver nada. Então, quando a gente categoriza ser sério, então podemos falar de algumas categorias, né, para cegueira. Uma cegueira que eu chamaria de fisiológica, né, que está no corpo, é física. Então, um indivíduo que é cego, às vezes no nascimento, no caso do Neurami, ele não foi cego de nascença, mas ele ficou cego ainda muito jovem, e ele conseguiu fazer as coisas todas direitinho, tá certo? Né? Há outro tipo de cego que tem, né? Outro tipo de cego é o cego que eu diria assim, é o cego psicológico. Né? É o cego emocional, é o cego que participa, os olhos enxergam tranquilamente, mas ele não consegue ter percepção. Se a visão mudar a visão de alguma coisa, na cegueira psicológica você não é perceptivo, você não consegue ver o que o outro vai fazer. Por isso muita gente engana, porque é fácil de enganar, né? Os técnicos, o pessoal que mexe com ilusão de ótica, né? Os mágicos já fizeram subir carros, já fizeram tanta coisa, tudo ilusão de ótica. Você está vendo, mas não está vendo. Não é isso? O mágico, você vê, mas não vê. Ele
vai lá, corta o sujeito, bota o sujeito na caixinha, corta no meio, vira para um lado, vira para o outro, e o cara está mexendo, e você viu, mas não viu. Né? Ou seja, é a ilusão de ótica. Né? E tem uma terceira cegueira, né, que eu chamaria de cegueira espiritual, cego espiritual, né, que é aquele que não consegue ver a ação de Deus, ou que não consegue ver com propriedade aquilo que Deus está fazendo e como Deus está agindo. Então eu quero estar pensando com vocês em 3 tipos de cego: o físico, o psicológico e o espiritual. Essas 3 dimensões eu quero ver. Se você pode pontuar, vem comigo aí. Capítulo 9. Eu quero que você conclua o verso 39. Olha, quando eu vou começar lá no final logo, olha. Verso 39 do capítulo 9. Eu quero, não vou ler o texto todo, mas quero que você esteja acompanhando comigo aí, amém? Diz o seguinte no verso 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Opa, pastor, a coisa ficou difícil. O que Jesus disse? Qual é a missão? Eu falei, já preguei aqui na igreja, no estudo que fala sobre as 33 missões de Jesus. Não sei se você ainda lembra, mas eu uma vez fiz um estudo e falei nesse conjunto de missões e mostrei que no Novo Testamento, nos Evangelhos, demonstram 33 missões de Jesus, e essa é uma delas. Quando Jesus eu vim, é a missão dele, eu vim para quê? Eu vim a este mundo para juízo. Olha que não tem gente, né? E aí eu quero começar o primeiro cego, e aí está dentro da igreja esse cego, porque as doutrinas às vezes estão fazendo com que pessoas fiquem cegas, porque pessoas não sejam claras. Aí tem gente pensando assim, olha, cegueira espiritual, né? Tem gente pensando assim desse jeito, olha, quando eu morrer, né, vai acontecer lá no céu, que eu vou ficar assim, parado, vai ter um telão, imagina comigo aí, nesse telão vai aparecer a minha vida. Aí de repente aparece o pecado que eu fiz. Aí você diz assim, não, isso aí eu não fiz não, Senhor. Eu não fiz isso aí não. Aí ele passa a imagem do, não sou eu mesmo, Senhor. Mas ó, Senhor, me perdoa por isso aí. E as pessoas imaginam que esse julgamento, ou seja, o julgamento da história, o julgamento da tua vida, ele não está acontecendo não. Ele vai acontecer o seguinte: quando eu morrer, ou quando Jesus voltar, haverá um juízo, e nesse juízo haverá um julgamento cego e espiritual. Leia comigo aí. O que Jesus, eu vim a este mundo para quê? Para juízo. Quando é que vai acontecer esse julgamento? Meus olhos físicos não estão vendo. Minha percepção psicológica também não está vendo. Mas no mundo espiritual, nesse momento, o julgamento já está acontecendo. Disse Jesus, eu vim a esse mundo para juízo. Ele diz assim, olha, a fim de que os que não veem, os cegos, vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha que isso aí pegou, por isso hoje eu estou falando do encontro de Jesus com um cego. Né? Então esse encontro com o cego, ele é fundamental para você entender que ele não está lhe dando, Jesus quando está trazendo isso aqui, está dizendo a primeira coisa, eu vim para juízo, eu vim para julgamento, né? E nesse eu vim para julgamento, ele diz assim, olha, os que não veem, passem a ver, mas os que veem, se tornem cegos. Então é essa dimensão que Jesus está trazendo para nós hoje, um encontro com o cego. E esse cego pode ser eu, pode ser você, qualquer um de nós pode não estar enxergando o mundo espiritual que está à nossa volta. Um profeta, né, que eu não me lembro agora o nome dele, quem era o profeta, minha esposa aí me ajude, né? Mas ele, acho que foi Eliseu com Geazi, né? Ele vai enfrentar um
uma situação e o ajudante, o servo, o discípulo do profeta, está muito preocupado, assim, mestre, como é que vamos enfrentar esse pessoal todo? E aí o profeta faz uma oração: Senhor, abra os olhos do Geazi, abra os olhos do meu servo, para que ele veja os teus exércitos. E quando Geazi é dado a visão, ele vê o exército de anjos do céu acampando em volta. Então entenda bem, é aí que Jesus está dizendo que aqueles que não podem ver, vão ver, porque creem no Senhor, porque abrem o coração. Mas aqueles que podem ver, ele está jogando, Jesus nesse momento está jogando entre o simbólico e o literal. Ele está dizendo, mas aquele que tem olho, que está enxergando, e aqui nós vamos tratar disso na história, não está podendo ver a verdade da história do reino de Deus. Então, nessas duas dimensões. Então, a primeira coisa, vamos voltar agora para trás, capítulo 9, verso 1. Se você puder marcar esse versículo 39, é o meu versículo base para a fala de hoje. Jesus, eu vim para este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Então, volto lá no início do capítulo, a história do cego. Jesus, você tem no capítulo 8, Jesus está em Jerusalém. Em Jerusalém, ele sai do templo, no final do capítulo 8, então dá o cenário onde é que isso tudo está acontecendo, em Jerusalém. Então, capítulo 9, verso 1, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então é alguém que é cego, é a primeira coisa que vem, o cego literal, o cego físico, e o cego espiritual, né? E aí a primeira coisa que os discípulos olham para ele, é uma pergunta que surge aí, verso 2, quem pecou? Ou seja, a primeira coisa da cegueira, né? E aqui é a cegueira espiritual, quem é culpado pelo pecado? E aí nós somos bons de botar dedo, né? Não? A gente é muito bom de dizer, olha, fulano está apanhando, olha, está acontecendo na vida dele, isso é pecado oculto. Pode colocar na vida dele aí que tem um pecado. Morreu parente, perdeu dinheiro, perdeu o emprego, né? Está acontecendo uma coisa ruim, é pecado oculto, venha revelar, vamos lá, irmão, vamos, né? E ainda tem esse veio aí a fofoca santa, né? Como é que crente faz fofoca? Crente faz fofoca dizendo, irmã, vamos orar pela irmã fulana, né? Mas o que aconteceu com a irmã fulana? Vamos orar por ela, que ela está assim. A parte chamada de fofoca santa, quando vai proliferando as coisas, né? Através da oração, viu? A oração é muito boa, aliás, eu quero parabenizar os nossos grupos de oração da Torre de Vigília, né? Aconteceu ontem, né, durante as 24 horas, começando desde da 0 hora, com a nossa jovem Laísa, né? Parabéns, Laísa, né? Que ela começou, foi a primeira, abriu a torre de oração, né? Tivemos outras pessoas da igreja também que ao longo do dia participaram da torre de oração, e ficou 24 horas, da 0 hora até a 24ª hora, a pastora foi a última que fechou a torre de oração, a Laísa abriu e a pastora fechou. Mas nós temos 94 pessoas ao todo. 90? Na IPI. E aqui tem 17 pessoas. Aqui 17 pessoas. Amém. Glória a Deus por isso. Então, a pergunta que os discípulos fazem a Jesus, ele é cego, quem foi que pecou? Foi o pai dele? Foi ele que fez o pecado? Ou foi o pai dele? Então, me parece que na cabeça dos discípulos vem a questão do chamado pecado geracional, né? Ou o pecado que é feito de geração em geração, de pai passou para filho, passou. E você tem, às vezes, na Bíblia, que Deus o pecado vai até a 4ª geração, está no Antigo Testamento isso, até a 4ª geração o pecado ainda alcança, mas a bênção de Deus vai infinito, vai para muito mais que as 4 gerações. E aí os discípulos estão dizendo, quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Né? Então você tem essa dimensão familiar, e me parece que hoje, no contexto da cegueira da violência que nós vivemos, eu não entendo, não passa, nós viramos piores do que
que os trogloditas da era do gelo, crimes, um atrás do outro e não tem mais, está nas mídias, foram lá para a banda da praia do futuro, foram para matar a mãe e a criança de 4 anos, mataram a criança e feriram a mãe sobreviveu. Recentemente para trás, ali perto do Maracanaú, o cara sai do enterro e cerca o cara que estava no Uber, mata o pai, mata a mãe, e fica essas 2 crianças não morreram porque fugiram, correram, uma de 9 anos e uma criança de 2 anos no meio da noite, sem destino, andando pela beira do asfalto. Gente, que mundo que cegueira nós vivemos. Nós não enxergamos mais, perdemos, o pecado dominou de tal forma que nós perdemos a capacidade de ver. Perdemos, tendo olhos, mas não enxergam. Passamos pelas ruas, e hoje a minha esposa me chamou a atenção, eu fiquei meio assim, a gente parou no semáforo, e um usuário de droga, um ex-usuário de droga, veio até o carro para pedir dinheiro, para limpar ele, você vê que ele perdeu toda a mobilidade do corpo, tremendo e tal, e ainda tem aquele buraco no pescoço para poder controlar a respiração, tipo de coisa assim, típico de pessoas que passam por overdose. E aí eu não queria abrir, tempo de Covid, abrir para dar dinheiro, e aí a minha esposa disse, não, dá para aqui, dá R$2 para ele aí, etc. Ou seja, nós perdemos a capacidade de ver o outro, de ver o necessitado. Recentemente, se você tem cachorro, se você tem gato, viu? Hoje você pode ser preso e condenado por maus tratos a um cachorro ou um gato. Mas eu passo na rua, tem seres humanos nos semáforos, tem gente nas praças, dormindo ao relento das praças, crianças abandonadas pela rua, meninas na rua sendo violentadas, mas isso parece que ficou cego. Não chegamos mais, perdemos a capacidade de ver. Então, quando Jesus está dizendo assim, olha, quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Está falando dos pecados geracionais que vêm de pai para mãe, para filho. E tem pecado que está numa família há gerações. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu vim para trazer juízo para aqueles que não veem possam ver, e aqueles que veem se tornem cegos. Então essa dimensão, a primeira coisa, o cego de nascença, que Jesus trata dele. Quem foi que foi culpado? Aí Jesus disse, olha, nem foi ele e nem foi o pai dele, é para que se manifeste, está aí assim, no verso 4, no verso 3, final do verso 3, é para que se manifeste nele as obras de Deus. Olha como é que mudou a perspectiva, A fofoca foi toda por água abaixo. Quem foi que pecou? Foi ele? Foi o pai dele? Foi a mãe dele? Não, disse, olha, não foi nenhum e nem outro, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, amado, amada, você pode estar passando por uma situação para que se manifeste a glória de Deus, Você pode estar aí numa situação, num evento, num acontecimento, para que a glória de Deus se manifeste, e aqui vai de papo sem isso. Segunda coisa, então a primeira coisa que Jesus fala assim, olha, de verdade pode estar acontecendo, você pode estar sendo sério, você pode estar não vendo algumas coisas, mas para que se manifeste a glória de Deus, amém? Então a primeira coisa que vai fundo é entre aquele que é cego e aquele que pode ver, é que aquele que pode ver é fruto da manifestação da obra de Deus, amém? Está comigo? Concorda comigo? Está certo? Porque se não fosse a obra de Deus na minha vida, eu também não poderia ver. Eu continuaria cego, enxergando o mundo, mas cego para a realidade de Deus, cego para as coisas espirituais, cego para orar, para interceder, para fazer, porque às vezes nós ficamos cegos nisso. Então,
na verdade, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, aí é que parece manifesta a glória de Deus. Então Jesus disse assim, olha, vamos lá, vamos pensar essa coisa toda. E Jesus estava dizendo, então agora é o seguinte, você está aí, e Jesus faz uma coisa que eu só se observa, né? Eu acho que se ele enxergasse, ele não deixava não. Jesus cospe no chão, faz uma laminha com o cuspe, pega aquela laminha e passa no olho dele, né? E manda ele se lavar no tanque de Siloé, que é um dos tanques de Jerusalém, é um tanque da entrada de Jerusalém, onde se lava os pés, onde se faz a limpeza, a purificação para se adorar no templo, né? E ele vai e se lava lá no templo de Siloé e passa a enxergar, e passa a ver, né? E aí começa o problema. Segundo problema, se você acha que enquanto você era cego você tinha problema, agora você começou a ver e agora o problema ficou maior. Você achou que curar o pecado, se curar o problema estava fácil? Então a segunda coisa, se a primeira coisa que você pode ter um problema, para que esse problema manifeste a glória de Deus, pode ser que você esteja orando para Deus tirar você do problema, para você enxergar uma visão da coisa, e quando isso acontece, a situação ficou pior ainda. Olha como é que ficou. Vamos pensar um pouquinho do cego aí do texto, né? Uma vez que ele ficou curado, né? Começou um problema. Os vizinhos, verso 8, né, diz assim, verso 7, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi e lavou-se. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não é. Não, mas ele mesmo dizia, sou eu. Como te foram abertos os olhos? Ele respondeu, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui lá nele e estou vendo. Disseram, onde está ele? Eu não sei. Então começa o primeiro problema, né? Ele foi curado, passou a enxergar. Ele era mendigo, não é isso? Vai, eu vejo assim, ele era mendigo? De quem é que ele vivia? Diz, mas não sei se você já viu pegadinha, né? Pegadinha na TV, que é bom, às vezes o Faustão tinha as pegadinhas do Faustão, tinha o Silvio Santos, o Gugu também tinha pegadinhas, né? E não tem coisa pior do que o cara fingindo de cego, né? Com óculos escuros na cara, bengala na mão, pedindo esmola, né? E aí, assim que você pega a esmola, ele pega, e tinha uma que ficou muito marcada comigo, que imediatamente o celular toca, na hora que ele bota a esmola no bolso, o celular toca, ele tira um iPhone do bolso traseiro, tira um iPhone daquele de última geração, tira o óculos, bota e começa a notar umas coisas, né? Né? Aí o cara fica danado, né? O cara fica danado, né? Esse cara me enganou, ele não era cego, coisa nenhuma. Então, entenda bem, ao Jesus curar esse cego, ao tirar a cegueira, não houve uma melhoria, digamos assim, fundamental. Houve sim uma situação de pior. Ele era esmoléu, ele vivia de mendigo, ele mendigava dinheiro, ele vivia disso, e agora ele vive de quê? Não tinha parcela de 600 no Bolsonaro. Tá certo? E nem de 300. Né? E agora ele precisa trabalhar, ele precisa promover. E o que acontece? O pessoal, né, os que o conheciam, você vai ver no texto, os seus familiares, a coisa vai envolver a família dele, vai dizer assim, mas esse aí não é o cara que era cego? Como é que agora ele enxerga? Como é que era isso? Então ele estava fingindo. Você percebeu que o toque, a entrada de Jesus, quando Jesus disse que eu vim, se você tem um outro texto, versículo nesse texto, se você gosta de marcar a Bíblia, se você vê a Bíblia toda coloridinha, olha, você vê, né, toda coloridinha, que eu gosto de colorir os textos, né? O outro texto que assim, Jesus diz no verso 5, enquanto estou no mundo, sou
a luz do mundo. A igreja onde eu fui criado, a igreja onde eu fui criado, a igreja metodista de Guaçuí, olha que nome bonito, é a cidade onde eu nasci, Guaçuí. Lá a igreja tem uma cor na janela dessa que tem mosaico, e no mosaico está escrito, aí não sei se ainda tem hoje, 50, 60 anos depois, eu não sei se ainda está lá ainda, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Então ele está dizendo assim, olha, com muita propriedade, eu sou a luz do mundo, mas só quando essa luz clareou, quando o cego passou a enxergar, quando a bênção de Deus chegou para ele, a princípio, eu não sei, não vai contar o resto da vida dele, mas no primeiro momento houve mudança radical de vida, e quando tem mudança radical de vida, me tira da zona de conforto, me tira da zona que eu estou. Ele estava sentadinho, estava na calçada, ficava lá com a bandejinha dele, pedindo a esmola, e me parece que a família, ele e a família vivem dessa esmola. E às vezes você se cega. Ser cego, às vezes, é quando, e agora eu vou passar para a cegueira, digamos assim, a cegueira psicológica, é quando eu acho que o meu emprego, que às vezes está dando moedinha, eu disse, não, eu não vou fazer nada para mudar minha vida não, porque está bom, está direitinho, está dando para eu viver, e eu estou continuando, indo na direção errada, mantendo um emprego que não me satisfaz, que não satisfaz a minha família, que não satisfaz o meu ideal de vida, não satisfaz a minha missão que Deus me chamou, que Deus me falou, mas eu continuo naquela coisinha todo dia, porque eu acho que aquilo é a minha vida. Cegueira, não é? Quando nós estamos sem entender o projeto de Deus na nossa vida. Então, se você tem no primeiro momento, Jesus diz que uns estão cegos, é para a glória de Deus. No segundo momento, ele vai dizer que enxergar ou ter a mudança de vida é sair da zona de conforto, é ter mudanças. A princípio, é você passar talvez por mais dificuldades, é você investir em coisas mais profundas. A terceira coisa que vai aqui, aí volta para a questão do pecado, é quando então isso chega no ouvido, e aqui é o verdadeiro sério, no ouvido da autoridade eclesiástica da época. E os eclesiásticos ouvindo dizem assim, mas ele te curou hoje, mas hoje é sábado, e no sábado não se pode fazer nada, e vai começar uma discussão ao longo do texto, Meu amado, depois quiser ler, quiser aprofundar isso, vai começar uma discussão longa em torno do porquê Jesus curou no sábado. Então, se ele curou no sábado, ele é pecador. Diga aí, diga que ele é pecador, porque como é que ele pode ter curado no sábado? E aí começou duas desconfianças. A desconfiança dessa liderança religiosa, a primeira delas é que ele nunca tinha sido cego. Não, isso é mentira sua. A segunda coisa, já que era impossível refutar o papel de Jesus, qual foi a segunda coisa? Não, ele é pecador, porque somente o pecador, o sujeito que faz uma obra dia de sábado, é um pecador, e pode ser um pecador de Deus. E aí, para as duas coisas, o cego vai ter uma resposta. Eles vão chamar os pais do cego. Vem cá, diz aí a verdade, dá glória a Deus e diz a verdade aí, esse é teu filho? Sim, esse é o meu filho. E ele é cego de nascença? Sim, ele é cego de nascença. E como é que ele chega? Não sei. Eu sei que ele é meu filho, pergunta para ele, porque ele já é maior de idade, ele responde por ele, já come um pão inteiro. Ele é maior de idade, tá certo? Perguntar a ele, porque ele tem idade, no verso 21, perguntar a ele, idade tem, falará de si mesmo, ou seja, já tem maior idade, já come pão inteiro e toma um copo de suco. Não é menino, não está falando de criança, está falando de homem. Então, pergunte para ele, dá glória a Deus. O homem que te curou, o pecador, o cara foi muito claro, o cego foi muito claro, o ex-cego foi muito claro. Olha, se ele é pecador, não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Pense numa frase que, se você quiser marcar aí também, está no verso 25, eu era cego e agora vejo. Isso é bom ou é ruim? Não sei.
Porque muitas vezes nós preferimos fechar os olhos e não enxergar o que é menos doloroso. Às vezes a verdade dói muito, mas uma vez que você encontra com Jesus, uma vez que você tem um contato com Jesus e percebe Jesus, e Jesus toca na tua vida, você vai pegar e enxergar, vai passar a enxergar. Eu era cego e agora vejo. O grande problema que tem aqui é que você vê o que os outros não veem. Você passa a enxergar, mas tudo à tua volta continua cego, né? E ele vai assim, olha, se ele era pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Meu amado irmão, esse descortinar dos olhos, né? Lembra que lá em Atos dos Apóstolos, Paulo vai a caminho de Damasco e ele quer, Paulo é perseguidor, Paulo é fariseu, como as pessoas que estão aqui, né, os outros chamados judeus aqui no grupo, ele vai atrás, ele vai a Damasco para prender os cristãos, para tomar os cristãos, e no caminho ele, literalmente, daí vem a expressão cair de cavalo, fulano caiu de cavalo, né? É Paulo no caminho de Damasco. Ele enxerga a luz e cai de cavalo. E ele literalmente, ele caiu de cavalo literalmente. Só que quando ele cai, ele ficou cego. Disse Jesus, eu vim para que os cegos enxerguem e aqueles que enxergam tornem-se cegos. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava no caminho, Paulo enxergava bem, Paulo conhecia a lei, Paulo estudava a lei, Paulo era fariseu, era fiel, era tudo que tinha de melhor no farisaísmo. Paulo era o top de linha, né? Modelo completo. Muito bem, o Paulo tornou-se cego e ele teve que entrar em Damasco e teve que o cara, como é que é o nome dele, que foi lá orar pelo Paulo, Ananias, show de bola, cara, né? O Ananias foi lá e orou por ele para cair-se a escama dos olhos. E ele voltou a enxergar. Cego, quem é cego? Às vezes, entenda bem, Paulo era cego. Quando caiu do cavalo, ele era cego antes, perseguindo Jesus e o cristianismo. Então perceba, essa lógica que Jesus usa no texto, essa lógica da vida. Nem sempre ter os olhos abertos, nem sempre estar vendo a coisa na tua frente, significa estar enxergando a verdade, estar enxergando aquilo que Jesus traz para o teu coração. Então eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. E aí ficou a confusão, né? É pecador, não é pecador? Os fariseus estão querendo pegar Jesus, etc. E aí o cego tem uma fala, não é fala de Jesus, é fala do cego, mas talvez é o que toca mais meu coração hoje à noite. No verso 31, o ex-cego vai dizer algumas coisas que eu gosto muito. Nisto é de estranhar, verso 30, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Verso 31, agora sim, sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este, o quê? A este? Você tem um propósito na presença de Deus? Você tem colocado um propósito, você tem orado por esse propósito? Lembra, olha, se alguém teme a Deus, primeira coisa, temor. Diz em Provérbios, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Glória a Deus. Mas não é só temer, e o temor é o seguinte, é você conhecer a verdade, é você conhecer a doutrina correta, é você conhecer a palavra de Deus. Agora diz a segunda coisa, e pratica a sua vontade. Olha que coisa linda, conhece a lei e pratica, conhece a vontade de Deus e pratica, né? Porque tem muita gente que, eu diria, talvez não precisa estudar na próxima, então talvez seja encontro com surdo, né? Ouve, mas não entende o que ouve. Quem sabe na hora eu boto um encontro com surdo aí? Ou ele encontra só com cego. Ele olha, ele entende a lei, ele estuda a lei,
mas ele não pratica a lei. A lei para ele é mera coisa vazia. Então é necessário, então, para que você tenha a sua oração atendida, para que o teu propósito seja atendido na presença do Senhor, é necessário que você seja temente a Deus e pratique a sua vontade. Tem gente que acha que é o outro cego espiritual que eu digo, né? Tem gente que é assim, não, agora eu estou querendo um carro novo, eu estou querendo isso, eu estou querendo aquilo, agora eu vou lá na igreja fazer oração, Senhor, me dá um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. E depois assim, não, mas pastor, eu orei, Deus não me atendeu. Eu orei, Deus não me ouviu. Eu orei, Deus não fez aquilo que eu queria. E me parece que vai num caminho aí onde que as pessoas se tornam donos de Deus, onde as pessoas se tornam proprietárias de Deus, não servos. Então ele está dizendo assim, você quer ter a oração atendida? Então siga 2 passos anteriores. Seja temente a Deus. O que é ser temente a Deus? Saber a lei, saber a palavra de Deus, saber as promessas que Deus tem na tua vida dentro da Escritura. Segunda coisa, praticar. Né? Quanta coisa a gente tem, né? Quando eu vou falar de ser gordinho, né? Ser gordinho é uma beleza. Para mim é o lema da minha vida, né? Ser gordinho, lutar para ficar magrinho, ser gordinho, ficar para ficar magrinho. Todo gordo, pode olhar na tua cabeça e se você se sente gordo, sabe o que ele tem que fazer na semana. Sim ou não? Eu sei que se eu fizer isso, eu vou emagrecer, né? Mas ele pratica? Não. Viu o que é a diferença entre temer a Deus e praticar a vontade de Deus? Então, temer a Deus, eu sei a lei, eu sei o que Deus quer para a minha vida, eu sei o que é a promessa de Deus nas Escrituras, eu sei. Mas Jesus sim que tem que ser e praticar a vontade. Às vezes eu vou falando com uma pessoa que vem fazer algum programa para emagrecimento, né? E aí eu falo assim, olha, quer uma brincadeira interessante? Um pãozinho francês pesa 50 gramas, não é isso? Em torno de, né? Antigamente vendia por unidade, hoje vende na balança, né? Porque roubava tanto que a coisa era ruim. Então 50 gramas. Se você deixar de comer um pãozinho todo dia, 5 dias só na semana, dão 250 gramas, amém? Sim ou não? Se você fizer isso durante um mês, são 4 semanas, deu 1 quilo. Amém? Está comigo aí? Se você fizer isso o ano inteiro, dão 12 quilos. Já ficou bom. E se você fizer isso por 10 anos, já deu 120 quilos, você já morreu, já desapareceu. Você pesa menos que isso? Olha, e tudo que você precisou fazer foi 50 graminhas, não é? De um pãozinho. Olha, meu amado, a prática pode ser pequenininha, mas se ela for persistente e ao longo do tempo, ela traz uma eficiência. Ser enxergar e ser sério está nessa diferença. O sério quer que tudo seja uma vez. Olha, eu levei 10 anos para ficar com 150 quilos. Agora eu quero pesar 55 semana que vem. Isso é ser sério. Por que essa coisa não vai acontecer? Não vai ter caminho. Nem se fizer bariátrica, vai ficar em uma semana de 150 para 55. Então, meu amado, você viu aí que o cego vira, o ex-cego, vira para as autoridades eclesiásticas e diz para ele assim: olha, se ele é pecador, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E sei também que Deus não atende pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. E aí, quando o cego falou isso, mas se você pula comigo um pouquinho, vamos dar uma saltada lá para o verso 34, né? Aí eles ficaram bravos, né? Perderam a esportiva, perderam a visão, né? Eles ficaram assim, olha, mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, porque ele era cego, e nos ensina nós, que somos santos, não temos pecado, e o expulsaram da sinagoga, puseram ele para fora da sinagoga.
né? Fizeram ele para fora do templo, fizeram ele para fora da igreja, porque ele falou verdades profundas. Então, meu amado, minha amada, a terceira coisa profunda de se entender, para deixar de ser cego e passar a enxergar, é saber que a palavra de Deus é prática. Não adianta nada, meu irmão Ivan tem um bebum, tem um papudinho, né, que vem sempre aqui na porta da igreja. Né? Amigo do Ivan, né? Amigo do irmão Ivan, aleluia, glória a Deus. E ele sabe a Bíblia de cor, não é, Ivan? Pelo menos textos bíblicos. Ele cita com passagem, com precisão, Evangelho de Mateus, capítulo tal, versículo tal, Deuteronômio, capítulo tal, versículo tal, e ele sabe tudo o que ele tem que fazer para ser servo de Deus. Ele sabe tudo o que ele tem que fazer. Ele recita os versículos bíblicos como fonte de sabedoria de que ele sabe, mas ele não pratica. Ele não pratica. Não, ele está escravizado, está cego diante disso. Então, a terceira coisa foi isso. Qual é a quarta coisa? A quarta e última coisa para se tornar um vidente, não, mas uma pessoa que enxerga pelos olhos de Jesus. Jesus, então, depois disso que ele é expulso do templo, Jesus encontra ele no meio da multidão. Ele, naturalmente, era cego, ele não sabe quem é Jesus. Ele não sabe quem foi que curou ele não sabe quem é que fez a laminha com o cuspe e botou no olho dele, tá certo? Ele não sabe. Aí Jesus se aproxima dele e pergunta: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu com ele creia? Ele respondeu, Jesus: já o tens visto, é o que fala contigo. Então ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. A quarta coisa que eu vou saber se você de fato enxerga espiritualmente é quando você confessa que Jesus é o seu Senhor, amém? Quando você abre o coração, você abre e diz assim: olha, Jesus é o meu Senhor, e aí você está entrando no mundo da luz, você está saindo do mundo da escuridão. Agora aquilo que era trevas se torna luz, as tuas obras se tornam luz, porque agora você confessou a Jesus. Então não adianta, tem muita gente que se torna amigo do Evangelho, e para mim é uma coisa mais dolorosa que tem, é quando eu vejo pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto, que se tornaram amigas do Evangelho. Eles até chegaram a começar a enxergar a luz, eles até conseguiram ver, eles deslumbraram alguma coisa, mas ainda não é nítido, porque eles ainda não tomaram a decisão de confessar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Ainda não fizeram a pública profissão de fé, ainda não receberam o seu batismo. Eles estão quase enxergando, mas eu fico triste porque ainda não deram o quarto passo, ainda não estão com a visão. Aquele negócio, né? Um outro texto, Jesus fala da cegueira do Evangelho de Marcos, em que Jesus também encontra um cego, e me parece que lá Jesus foi curando por etapas. Na primeira cura, eu estou vendo, Senhor, mas a árvore parece um monte de não sei o quê, né? Um monte de gente parece uma árvore. E Jesus faz de novo e ele vai clareando a visão. E me parece que às vezes na vida é assim, precisamos clarear a visão. Então eu falei hoje sobre o que mesmo? O encontro com o cego, amém? Quem é esse cego? Cada um de nós. O cego se encontra em cada um de nós. Então você tem 4 passos aí na cegueira. 4 passos para entender. Primeira coisa, quem é o culpado? Olha, não tem que procurar o culpado, porque às vezes pode ser para a glória de Deus, amém? Pode ser para a glória de Deus. Qual é a segunda coisa então que vem aí? Né? Ele vai lá, lava os olhos, ele bota no tanque de Siloé, vai lá e lava. Qual é a segunda coisa? Então a segunda coisa que é importante nessa história de enxergar é que às vezes eu deixo de enxergar, eu volto para a cegueira, porque o preço a ser pago
da mudança, às vezes é doloroso, né? No filme Matrix, né? Quem é do tempo do Matrix aí, quem é que lembra disso, né? É a idade, né? Já sei a idade, você fala dos filmes que ninguém sabe mais quem é, mas no Matrix, um dos caras do Matrix, né, ele volta para trás e diz, não quero mais isso não, eu quero é voltar, viver na Matrix, viver na ilusão, é uma ilusão aquilo lá, mas lá eu estou iludido, mas estou feliz. E tem uma coisa hoje que é uma cegueira tremenda, é ser feliz, não de verdade, é ser feliz ilusoriamente, que voltou para trás, a coisa toda. A terceira coisa é o passo que vai fundamental, eu era cego, mas agora eu vejo. Amém, irmãos? É quando eu posso olhar para trás e eu era cego, mas agora eu vejo. Mas ainda não é o passo final, ainda não é o elemental, porque eu só vou de fato ficar curado na minha visão o dia que eu professar a Jesus e dizer quem é para que eu creia nele. Sou eu que falo contigo, eu creio, Senhor, eu creio e adoro a Jesus. Amém? Então vamos orar. Na próxima quinta-feira a gente tem um outro encontro de Jesus. Vai ser segredo, você vai saber só na quinta-feira, tá certo? Porque serão 13 encontros que a gente vai fazer. Hoje foi o 5º encontro, né? Durante 13 semanas a gente vai estar fazendo encontros com Jesus toda quinta-feira. Você está convidado para estar conosco, amém? Aqui na igreja ou aqui nas redes sociais, nas mídias, né? No YouTube, né? No nosso YouTube, vai lá, clica lá para seguir a gente, né? Tá certo? E clica no sininho. Quando você clicar no sininho, que entrar um vídeo nosso lá, você vai ser avisado de um vídeo que chegou. A pastora Cristina vai começar a postar os vídeos dela também pelo YouTube e você vai poder fazer parte dessa rede conosco. Amém, amados? Vamos ficar de pé e vamos orar encerrando. Pai maravilhoso, Senhor de eterna misericórdia, sabemos, ó Deus, que em muitas situações temos sido cegos, ó Deus. Pedimos agora, Senhor Jesus, lave os nossos olhos, tire, Senhor, como Paulo, as escamas dos nossos olhos, dá-nos, ó Deus, enxergar a Tua verdade, enxergar o Teu reino, enxergar os Teus exércitos, enxergar o Teu propósito para este mundo e para esta igreja, ó Deus. Abra-nos os olhos, ó Deus, enche-nos o coração a partir dessas visões, ó Deus, para que sejamos verdadeiros profetas, Deus, em meio ao mundo conturbado, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, o poder de dizer que eu era cego, mas agora eu vejo, Senhor. Mas principalmente, dá-nos, ó Deus, confessar, ó Deus, que Tu és o único, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar as nossas mentes, os nossos corações e as nossas mãos, incontaminados do mal, até a volta do nosso Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até na próxima quinta, lembrando que domingo tem culto às 9 da manhã, tem culto às 18h30 à noite. Você está convidado a estar conosco. Em nome de Jesus. Amém.